Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve? Que o Deus da tradição judaico-cristã é uma voz, uma presença que se escuta, mas que nunca se vê? Bom, e se uma das nossas crenças mais básicas sobre o divino estiver, na verdade, equivocada? Nessa análise, a gente vai mergulhar nos argumentos do primeiro capítulo de Sparks of the Logos, de Daniel Boyarin, para investigar exatamente isso. Pois é, existe essa noção, quase uma regra não escrita, de que o Deus do judaísmo é uma divindade só de ouvir, uma voz sem um rosto, uma presença que se ouve, mas que de jeito nenhum pode ser vista. Isso acabou virando um consenso, tanto na tradição que veio depois, quanto na análise dos estudiosos. Agora, e se essa ideia tão fundamental estiver errada? E se a antiga tradição rabínica não só acreditava que era possível ver a Deus, mas que eles buscavam ativamente essa visão através das suas leituras mais sagradas? Então, para começar, vamos colocar essa ideia em xeque. De um lado, temos o que todo mundo costuma acreditar. Do outro, a tese de Boyarin, que é radical e, olha, muda completamente o nosso jeito de ver as coisas. Essa noção se tornou uma verdade quase inquestionável. É a base daquela diferenciação clássica que muita gente faz entre o pensamento hebraico e o helênico, o grego. Um seria do ouvido, o outro do olho. A palavra contra a imagem. É aqui que o argumento de Boyarin vira o jogo. Ele afirma que essa caracterização toda é um grande engano. Longe de ser uma religião que rejeita o visual, a cultura dos rabinos era movida por uma memória. A memória de já ter visto Deus. E mais, por um desejo profundo de ter essa experiência de novo. Ok, uma afirmação forte dessas precisa de prova, certo? E o mais surpreendente é que, segundo ele, a prova está ali, o tempo todo no próprio texto bíblico. Vamos direto para a fonte para entender como essa ideia se sustenta. Olha a clareza desse trecho. Não tem espaço para ambiguidade, né? O texto diz com todas as letras, eles viram a Deus. É explícito. Diante de um verso como esse, a gente até se pergunta como a ideia de um Deus invisível conseguiu se tornar tão forte. Então, a grande sacada é esta. A questão nunca foi que Deus não podia ser visto. A questão era que era extremamente perigoso ver. A proibição não era sobre invisibilidade, mas sobre o risco de vida que essa experiência representava. O fato de que os nobres viram Deus e sobreviveram, isso sim foi um milagre, e não o ato de ver em si. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. Se os rabinos acreditavam que Deus era visível, como eles tentavam recuperar essa visão? A resposta está no método único que eles tinham de interpretar os textos. A prática do Midrash não era um exercício intelectual, frio. Para os rabinos, era uma forma de recuperação. O objetivo era usar a interpretação para recriar aqueles momentos originais de visão, para enxergar de novo o que foi visto no Sinai ou no Mar Vermelho. Para conseguir isso, os rabinos usavam uma ferramenta linguística muito poderosa. Eles tinham um jeito especial de ler pronomes como este. Em vez de entender este como algo que se refere a outra palavra no texto, eles liam como um ato de apontar, um gesto de verdade, em direção a algo que está visível ali, na frente. Esse verso aqui, do Cântico do Mar, é o exemplo perfeito. Quando o povo de Israel diz, "Este é o meu Deus", os rabinos não leem isso como uma declaração abstrata, uma ideia. Eles entendem como um ato literal. E é aqui que a gente vê o quão radical era a abordagem deles. Para os rabinos, naquele momento do cântico, cada pessoa, até a serva mais humilde, literalmente apontou o dedo e disse "este". Eles transformaram uma experiência que poderia ser só auditiva, um canto, em um momento de visão direta coletiva. E existe uma história impressionante sobre um rabino chamado Ben Azai, que mostra exatamente o poder que essa prática de leitura poderia ter. A história conta que, enquanto Ben Azai estava lá ensinando, um fogo começou a aparecer ao redor dele. O rabino Akiva, uma figura importantíssima, chegou preocupado, achando que ele estava se metendo com algum tipo de misticismo perigoso. Mas a resposta de Ben Azai foi surpreendente. Ele disse que não estava especulando sobre segredos divinos. Ele estava simplesmente fazendo midrash, costurando os versos da Torá com os dos profetas. E com essa resposta, Ben Azai revela tudo. O fogo não era um efeito colateral, um acidente místico. O fogo era o objetivo.
Ele estava, através da sua interpretação, recriando a experiência visual e ardente da revelação no Monte Sinai. A sua leitura era uma tecnologia para recuperar a visão. E essa forma de ler, que busca uma experiência corporal, visual, revela uma diferença filosófica gigantesca sobre o que significa ser humano e como a gente se relaciona com a realidade. Aqui a gente viu o contraste. A alegoria, que vem muito do pensamento grego de Platão, separa as coisas: corpo e alma. O texto físico e o significado espiritual que estaria por trás. O objetivo é superar o corpo. Já o Midrash se recusa a fazer essa divisão. O significado não está escondido atrás do texto, ele está no texto, entrelaçado com ele. É uma prática do corpo. E esse é o ponto final, e talvez o mais importante. Para a alegoria platônica, o corpo e o texto são quase como uma prisão, da qual a alma e o sentido precisam escapar. Para o Midrash, o corpo e o texto são o palco, o lugar exato onde o divino é encontrado e visto. O jeito de ler, no fim das contas, não é só uma técnica, mas uma teologia inteira sobre a realidade. E essa tradição antiga toda deixa uma pergunta para a gente hoje. Se o ato de ler pode ser uma maneira de ver, de sentir o mundo de forma presente, com o corpo, o que será que as nossas próprias formas de ler revelam sobre o que a gente anda buscando?